Bom, então a gente já iniciou a gravação. Boa tarde mais uma vez. Estávamos somente Fábio e eu, mas agora já estão entrando mais alguns colegas. Pessoal, eu já recebi alguns feedbacks assim por cima, tá certo? Não foram com relação à nota, mas alguns feedbacks bem positivos de trabalhos bons, tá certo? Aí isso é uma coisa boa, eu fico muito contente com isso. Então, trabalhos assim que já receberam destaque de revisores com experiência, né, como é o caso dos três lá, destacando a ótima qualidade de alguns trabalhos, entendeu? Então, vocês vão saber os maiores detalhes quando receberem as notas. Lógico que eu não vou comentar, né, nem falar nomes, né, mas isso é uma coisa bacana. Bom, é, eu queria começar perguntando se vocês têm algumas dúvidas específicas sobre os temas relativos ao módulo 2, pessoal. E aí, a gente começaria pelas dúvidas, para tirar logo o que for de dúvidas que vocês tiverem, e depois eu posso tocar em alguns pontos para reforçar, alguma coisa desse tipo. Eu tenho uma dúvida, professor, com Pronto? relação Pode. a ET 126. Certo. E com relação àquela fórmula que a gente utiliza para poder calcular a demanda. E eu cheguei, inclusive, a perguntar para o Renato por que existe essa salada na fórmula, porque alguns parâmetros é em kVA e outros é em kilowatt, que não necessariamente são cargas resistivas, então fica uma bagunça na fórmula, e porque nos exemplos da própria norma, ele Certo. adota tudo sendo kilowatt, sendo que Certo. na definição formal da equação, ele deixa bem claro que algumas coisas é em kVA, em outras é em kilowatt. Eu Kilowatt. queria saber por onde eu me oriento, pelos exemplos, Certo. tá Pode certo? se orientar pelos exemplos que você não está ruim. Agora, tem alguns exemplos que realmente eu queria tocar, eu acho que eu comento, porque eu não sei se é nessa atualização que tinha um exemplo, Fábio, que ele tava com erro, tá certo? Então eu faço da forma correta. E diferencia um pouco, tá? Se você fizer pela norma, eu fizer da maneira que eu mostro para vocês, é uma pequena diferença, tá certo? Mas eu ensino da maneira correta como deveria ser, Tá tá? certo. Mas tirando isso aí, eu não lembro realmente se foi corrigido isso aí. Realmente, aí eu vou ficar te devendo essa, mas eu vou olhar no vídeo como a maneira que eu fiz. Se tiver direitinho, eu já comento com vocês na sexta-feira e vou chamar a atenção na sexta-feira também para esse exemplo, porque sexta-feira a gente ainda deve estar conversando sobre essa norma e na semana que vem a gente mata a parte do dimensionamento. As duas aulas, a gente vai ter aula hoje e sexta, e na próxima semana também, quarta e sexta, tá certo? E aí a gente mata esse módulo 2, aí fica tudo certinho, fica tudo no cronograma. Mas deixa eu pontuar duas coisas com relação à sua dúvida. Primeiro, te dizer que com a nova atualização dessa norma, né, ela foi alterada, agora o número dela é 942, se eu não me engano. Não tem mais a fórmula para. Acabou com essa questão aí da demanda, tá certo? Aí você diz, mas professor, e agora ferrou? Como é que eu vou utilizar? Como é que eu vou fazer a demanda se a própria norma não te diz mais uma metodologia? Não, então assim, o que eu estou orientando e o que o mercado também está fazendo é, claro, uma vez que as normas anteriores elas são normas concebidas e, portanto, homologadas pela própria Enel, a gente está seguindo essa a penúltima atualização, não a última saiu no ano passado, em novembro, essa penúltima de 2019, tá certo? É justa essa equação que você está dizendo. Bom, então isso aí pontuado, tá? Só para deixar claro que nessa última atualização, a 942 não tem, ela mudou até de numeração, tá certo? Mas
não tem mais a questão dos exemplos e tampouco a formulação, né, o equacionamento da demanda, do cálculo da demanda. Mas, com relação a esse exemplo que você falou, por que que a norma faz isso? Ela faz isso não é para complicar, parece que complica, né? Acaba complicando. Eu vou te dizer por que que complica, Fábio. Porque era para ser feito a forma correta, e aí vai uma crítica que eu espero que quem trabalhe na Enel entenda como uma crítica construtiva, não é uma crítica, não estou querendo diminuir, nem é uma crítica pejorativa, nem desconstrutiva, é uma crítica construtiva. Eu acho que as entidades que formulam as normas, eu não estou falando, por exemplo, a BNT, porque ela comercializa, mas as distribuidoras, elas não comercializam norma, mas elas também elaboram normas, tá certo? Então, elas deveriam ministrar workshops para profissionais, tá certo? Convidava profissionais, fazia um workshop e detalhava pontos polêmicos da norma. Daria um tempo, evidentemente, né? Então, você ia ter uma enxurrada de pontos polêmicos, ela detalharia, ficava tudo certo, gravava, deixava no site dela, cara, ali ajudava por demais, mas isso não é feito. De certa forma, eu entendo, por conta do número diminuto de funcionários, etc. e tal. Bom, mas eu estou falando como deveria ser feito. Então, como ela não ministra nenhum workshop, nenhuma formação de nada, aí ficam esses pontos. Mas era para ser uma coisa para ajudar. Por quê? Porque ela vai assim, ó, olha, o item, digamos, o item D aqui, ele está tratando sobre aparelhos de ar-condicionado. Geralmente, os aparelhos de ar-condicionado, no catálogo, o fabricante te dá potência em quilowatt. Então, eu vou querer minha demanda aqui em quilowatt e eu já coloco um fator aqui qualquer para poder fazer a conversão para kVA. Baseado, tá certo? Esse fator baseado no rendimento genérico de um equipamento desse, no fator de potência genérico de um equipamento desse. Então, eu dou uma certa folga e coloco aqui um fator para poder fazer essa conversão. Entendeu? Então, é nesse sentido, Fábio, que a norma ela elaborou aquela equação misturando alhos e bugalhos, né? Entendi, professor. Ótimo. Ok. Antigamente até, Fábio, alguns, mais antigo, tá certo? Mais antigo. Aparelho de ar-condicionado, por exemplo, ele é em CV, tá certo? Hoje em dia você não tem mais, no catálogo do fabricante, na folha de dados no manual, você não acha essa potência em CV, você acha potência em quilowatts, tá certo? E aí um fator de potência médio e tal, rendimento, não sei o quê. Mas ela faz isso nesse sentido para ajudar, tá? Então eu aconselho você entrar com os dados que a norma pede, do jeito que ela pede, tá certo? Tá? Mas na prática você vai pegar o catálogo e vai, olha, eu tenho que descobrir a potência em quilowatts desse aparelho de ar-condicionado. Ele é tipo split, então tem aqui, sei lá, subitem não, variável D da minha equaçãozinha lá da demanda. Então eu vou pegar lá no meu manual e jogo aqui dentro da equação e aí fica tudo certo. É assim que era para ser realizado, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Travou para vocês ou não? Tá tudo certo?
Aqui eu estou vindo, porque as minhas dores foram sanadas já. Tá certo, obrigado, Fábio. Então, pessoal, eu vou tocar aqui em alguns pontos, tá certo? De uma forma geral. Eu já toquei em alguns pontos na última aula que a gente fez sobre a 124, tá certo? Eu vou só finalizar aqui duas coisinhas que eu não falei. Vamos passar para 126. E aí, à medida que eu for conversando aqui com vocês, vocês podem parar a aula a qualquer momento para tirar dúvida, para a gente ir aí construindo um detalhamento melhor dessas normas, tá certo? Então, só para finalizar aqui a 124, vou tocar. Lembrando, pessoal, que eu vou tocar em pontos. Não é na sequência, mas não é sequencial do tipo o primeiro slide, segundo, terceiro. Vai na sequência assim, evolutiva, cronologicamente, digamos, do slide, mas eu vou saltando pontos porque vocês viram que os vídeos já estão lá no YouTube, né? Então, ele fala o seguinte: olha só, medição. A energia fornecida a cada consumidor deve ser medida num só ponto, não sendo permitida a medição única a mais de um consumidor. Por que a norma fala isso, pessoal? Porque é bastante comum, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma residência, tá certo? A minha residência, ela é uma residência comprida, tá? E isso é bastante comum aqui na cidade, tá certo? Na área rural, em alguns casos, sim também, tá? Mas eu tenho uma residência, aí o que eu fiz? Eu peguei para ganhar um dinheirinho a mais, eu fiz alguns cômodos, tá certo? Fiz alguns cômodos e aluguei esses cômodos, tá? Eu construí, fiz na parte superior, fiz, sei lá, 4 quartinhos, né, 4 kitnets e aluguei. Mas não comuniquei nada para a Enel. Não comuniquei nada para a Enel. E estou alugando esses cômodos. Então, a Enel entende cada um desses, uma vez que está celebrado, foi celebrado um contrato, né, entre locador e locatário, ou vários contratos, né, no caso aí, nosso exemplo, sei lá, quatro kitnets. Então, ela entende que aí cada uma é uma unidade consumidora diferente. Então, você não pode ter uma única medição. O correto é, à medida que eu fiz os kitnets, eu fazer a individualização da instalação elétrica de cada um deles. E para cada um deles, o padrão Enel está certo, adequado. Tá? Então, eu tenho que ter entradas individualizadas, medidores individualizados. É um medidor por unidade consumidora. Um medidor, uma unidade consumidora. Eu não posso ter um medidor para várias unidades consumidoras, tá certo? Então, eu posso passar um bom tempo desse jeito, tá? Mas no dia que foi descoberto isso aí, tá certo? Por alguma fiscalização qualquer, tá? Ou até mesmo um problema de manutenção que você precisou chamar a Enel para resolver, aí realmente você pode estar sujeito às medidas cabíveis, né? Judicialmente falando, eu estou me referindo, ok? Então, a edificação de um único consumidor que a qualquer tempo venha a ser subdividida ou transformada em edificação de uso de múltiplas unidades consumidoras deve ter suas instalações físicas e elétricas separadas. Isso aqui foi o que a gente comentou, né? Para efeitos desta norma, o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição, conforme previsto nesta resolução, a 414 de 2010 da ANEEL. Ou seja, o medidor, ele não é nosso, ele é da concessionária, porém, ele fica na nossa unidade consumidora em regime de comodato, tá certo? Eu fico responsável pela proteção e a conservação, né? Em bom estado desse medidor. Tá certo? Então, aqui tem um exemplo, olha só. Tá? Que eu tenho vários exemplos, né, da individualização desses medidores. Né? Eu venho lá com a energia, entrei aqui no Ponta Leite, olha só. Saí Professor, aqui. Pois não, Fábio. O senhor está compartilhando a tela? Puxa vida! Ai, meu pai eterno. Não. Show!
Ai, ai, ai. Hoje o parafuso está frouxo, viu? Foi mal. Não estou, Fábio. Agora sim. Obrigado aí, desculpa, pessoal. Só para voltar, o que eu tinha comentado eram esses. Depois vocês. Foi só uma parte. Eu comentei esses 3 tópicos aqui, tá certo? Essa conversa toda foi para comentar esses 3 tópicos, é uma página, e agora eu tinha acabado de passar para isso. Bom, então vocês estão vendo aqui na figura, pessoal, desculpem aí mais uma vez. Vocês estão vendo na figura justamente a individualização desses medidores, tá? Então a gente tem aqui, olha só, pontalete, né? Ok? E aí eu tenho aqui o, deixa eu ver aqui, por onde é que está, pronto. Então agora eu descobri. Eu tenho aqui a rede da Enel, tá certo? Rede aérea. Trouxe aqui, ó, todos os circuitos. Entrei no ponta-leite, aí individualizei, olha só. Então entrou em cada caixa de medidor individualmente. Aqui eu devo ter medidor e proteção geral individual para cada unidade consumidora. E aqui saí por esse outro ponta-leite, aqui entrei na minha unidade consumidora, que é o muro, tá certo? Aqui vou entrar, já vou disponibilizar essa energia para cada uma das unidades consumidoras que fazem parte lá daquele consórcio que eu falei para vocês, aquele agrupamento, né? Onde eu tenho ali contratos de locação, tá certo? E aqui embaixo, pessoal, eu tenho os meus aterramentos, olha, certo? Aí eu queria até fazer um comentário bem interessante aqui sobre esses aterramentos, pessoal. A norma diz o seguinte, olha, aqui eu tenho 6, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades consumidoras. Ele diz assim, ó, o aterramento de cada um dos medidores, porque o medidor ele tem que ser aterrado já na entrada, pessoal, da unidade consumidora, tá certo? Então, o aterramento de cada medidor é individual. Vocês estão vendo aqui individual, ó. Ok? Mas não significa dizer, pessoal, que cada um desses aterramentos individuais, ele terá uma haste só dele. Aqui vocês estão vendo somente 3 hastes. Por quê? Porque a Enel ela permite que você compartilhe uma haste para 2 unidades consumidoras. Então é como se essa haste aqui fosse dessas 2, essa outra haste dessas 2 e essa outra haste aqui dessas 2. Tá certo? Muito embora, claro que todas elas, tem aqui a potencialização, ó, todas elas estão interligadas, tá? Então, o aterramento é individualizado, porém eu posso ter uma haste a cada 2 unidades consumidoras. Se eu quiser ter uma haste por unidade consumidora, não tem problema nenhum, certo? Mas a Enel dá esta possibilidade, tá? Então, só para ficar bem claro esse ponto aqui da norma para vocês. A inspeção efetuada pela Enel para a ligação da unidade consumidora deve ser até a proteção geral de aterramento. É o que eu já tinha falado para vocês algumas vezes, né? Ela não vai até, ela não entra na tua unidade consumidora, ela só vai até a medição, tá certo? Toda instalação consumidora deve ser equipada com dispositivo que assegure a adequada proteção e permita interromper o fornecimento em carga sem que o medidor seja desligado, tá? Então, eu tenho um medidor, depois tem uma proteção geral. Se tiver qualquer probleminha, né? Qualquer problema, o medidor dispara. Aliás, desculpa, o medidor nunca dispara. Qualquer probleminha, a proteção geral dispara, mas o medidor está lá, ali ligado, tá? Está conectado. Tanto que quando você tem, por exemplo, num prédio de múltiplas unidades consumidoras, é necessário que você tenha uma saída, tá certo? Para bomba de incêndio. Essa saída de alimentação, que eu falo, né? Essa saída de alimentação para bomba de incêndio, ela é derivada
depois da medição, então tem um medidor lá, depois da medição, né, saída do medidor, eu tenho a derivação para a bomba de incêndio e também eu tenho a continuidade desse fornecimento para a proteção geral. Então, a derivação para a bomba de incêndio fica entre proteção geral e medidor. Ou seja, mesmo que aconteça algo super complicado, que contenha incêndio, a proteção vai disparar, a energia vai ser cortada, mas a energia da bomba de incêndio não pode ser cortada, tá certo? E o medidor continua trabalhando, continua medindo, tá? Muito bem. A proteção geral deve ser feita através de disjuntor eletromagnético dimensionado de acordo com as tabelas 1 e 2, a gente viu, né, aquelas tabelas. Aqui a gente vai dimensionar de acordo com os nossos cálculos, né? Vocês vão ter uma unidade só de proteção, né? Próximo módulo 3, somente proteção. E a gente vai aprender como é que se faz isso. Isso é normalmente instalado na caixa do medidor. Então, normalmente, a proteção geral está na caixa do medidor. Professor, é possível que eu tenha uma proteção dentro da unidade consumidora? A proteção geral, sem estar na caixa do medidor? É possível, porém, ela tem que estar em caixa padronizada. A Enel, ela tem algumas, tá certo? Normas somente de equipamentos e entre essas normas tem normas somente de caixa, tá certo? Então ela padroniza as caixas dela. Hoje a gente até vai voltar a falar sobre isso, né, na ET 126. Então ela padroniza as caixas dela. Existem fornecedores homologados e aí você adquire desses fornecedores, que são homologados pela Enel, tá? Bom, pois bem, aí o que você pode fazer? Essa proteção geral, ela pode estar dentro da unidade consumidora, ela não necessariamente precisa estar, de preferência que esteja junto da caixa do medidor. Se não, você pode ter uma outra caixa padronizada, né? Lá pela Enel. Porém, essa distância entre ambas não pode exceder os 3 metros, tá? Então, tem que ter, essas duas caixas têm que estar pertinho. Então, se eu fizer essa opção, eu tenho que ter em mente que essa distância não pode ser maior do que 3 metros. 3 metros é tão curto, 3 metros é uma distância tão curta, que às vezes nem compensa. É melhor deixar lá junto do medidor, tá certo? Deve haver continuidade do neutro, sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusível. Não posso, tá certo? Não posso abrir o neutro, tá? O neutro deve sempre ter continuidade, ok? Não posso, de forma nenhuma, seccionar o neutro. Isso é proibido, tá? Se eu secciono o neutro, eu posso colocar vidas em perigo. Se eu secciono o neutro, eu posso colocar equipamentos condicionados a tensões superiores àquelas que ele suporta. Ok? Então, não posso seccionar o neutro, tá? Lembrando que o neutro, ele inclusive, tá certo? Em alguns casos, tá? Porque olha só, você tem um circuito monofásico, então você tem a fase e o neutro, a fase levando energia, o neutro trazendo essa energia, tá certo? Geralmente você não compartilha o neutro com mais de um circuito, né? Porque a energia, a corrente de mais de um circuito vai voltar pelo mesmo neutro e ele pode não ter sido dimensionado para isso. Então você evita, tá? Você não compartilha o neutro com mais de um circuito. Mas no sistema trifásico, pessoal, você tem as 3 fases e geralmente tem um quarto fio, o neutro, tá? E aí, se você secciona esse neutro, é o que eu te digo, você pode ter equipamentos submetidos a uma tensão superior à tensão que ele estaria submetido normalmente ou superior, excedendo até, sendo capaz até de ceder à especificação dele, a tensão máxima que ele suporta. Bom, aqui eu vou
Vou agora compartilhar a outra parte da norma com vocês, tá certo? Para a gente continuar a nossa aula. Deixa eu compartilhar agora, não vou fazer o mesmo erro da outra vez, não. Compartilhar logo, senão a gente... Eu esqueço. Muito bem, então vamos seguindo, tá certo? Olha só, aqui a gente já tem a ET 126, tá? Essa atualização aqui é de 2019, mas como eu falei para vocês, saiu uma atualização em novembro do ano passado. E ela mudou de nomenclatura, agora é 942. Se não me falha na memória, 942. Daqui a pouco até vou checar. Mas eu já disponibilizei a nova para vocês, né? Lá no material de referência de vocês já tem a norma. Eu não sei, eu não lembro agora se eu deixei as duas, a antiga e a nova, mas a nova com certeza eu coloquei. Até estava comentando com o Fábio antes dos demais entrarem na sala, né, que o cálculo da demanda, né, o cálculo da demanda de uma PMUC, de um prédio de múltiplas unidades consumidoras, que existente aqui na ET 126, na nova norma, a atualização dessa ET 126, ela não traz mais aquela equação, tá certo? Onde ela mostra como que se calcula esta demanda, tá certo? Mas a gente vai seguir, continuar seguindo a ET 126 com a atualização de 2019 para calcular a demanda, tá? Porque se a gente não recorrer desta norma, a gente vai ter que recorrer a uma outra literatura que seja aceita pela Enel, tá? Então a gente já lança mão desta aqui mesmo, porque ela é aceita pela Enel, uma vez que até outro dia ela era aceita, ela foi concebida pela Enel, portanto, naturalmente já homologada pela Enel, então não tem por que a gente procurar uma outra referência, tá? Mas, seguindo aqui, essa norma ela tem como objetivo estabelecer as regras e recomendações e dar orientação técnica aos projetistas e instaladores com relação à elaboração de projeto e execução de instalações, a fim de possibilitar o fornecimento de energia elétrica com qualidade e de forma segura a prédio de múltiplas unidades consumidoras. A gente conhece agora por PMUC, tá? Aí ele vai falando aqui o campo de aplicação, condomínios verticais, tá certo? Condomínios verticais residenciais e comerciais. Existem condomínios horizontais, pessoal, mas esse aí tá fora, não é deixa eu lembrar para vocês aqui. A ET 124, ela trata de unidade consumidora única, tá certo? Simples. Uma unidade somente. Quando você tem prédio de múltiplas unidades consumidoras, tá? Residencial ou comercial, aí é T126, agora atualizado para 942. A ET125, isso aqui tudo em baixa tensão, tá certo, pessoal? A ET125 é para fornecimento de energia elétrica em média tensão. E a ET128 é para condomínios horizontais. Então, a gente tem essa divisão das normas, tá certo? Abarcando todas esses tipos de unidades consumidoras distintos, diferentes, tá? Muito bem. Então, ele diz, ó, shopping centers e outros estabelecimentos com mais de 6 unidades de consumo ou carga instalada acima de 20 kW em Fortaleza e 15 kW nas demais regiões. Para esses casos, é obrigatória a apresentação do projeto elétrico através de um responsável técnico, tá certo? Empreendimento com somente um prédio, empreendimento com mais de uma torre sobre uma mesma edificação,
agrupamento entre 2 e 6 unidades de consumo ou carga instalada menor do que 20 kW em Fortaleza e menor do que 15 nas demais regiões, não é obrigatória a apresentação de projeto elétrico por responsável técnico, certo? Então tem essas divisões. É claro que um prédio de 2 a 6 unidades, pessoal, com carga inferior a carga instalada inferior a 20 kW aqui na cidade de Fortaleza, é muito incomum, tá certo? É muito incomum, porque em unidades simples, tá certo? Em unidades consumidoras únicas, tá? Que seria contemplado pela ET 124, às vezes você tem potência instalada superior a esses valores. Então, realmente é preciso ser muito pequenininho. E aí, pela potência ser muito baixa, a ENA dispensa a obrigatoriedade, né, do projeto, da apresentação do projeto elétrico, tá certo? Vamos lá. Demanda. Aqui tem algumas terminologias que eu até vou passar em alguns momentos, tá certo, pessoal? Média das potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, tá? Pessoal, apesar disso daí já ter sido definido lá atrás, lá na outra apresentação, eu vou fazer o mesmo comentário que eu estava falando para o Fábio, né? A conversa aqui que a gente estava tendo antes dos demais entrarem, que é justamente, o Fábio perguntava por que que existe essa salada quando você vai compor, né, a demanda, né, de um prédio de múltiplas unidades consumidoras. Pode ser também, se você pegar outras referências, como que se calcula a demanda para uma unidade consumidora única, tá certo? Também vocês vão se deparar com a mesma característica. O que que é isso? Que característica é essa? É que você já viu que tem uma porção de letrinhas, né? Tem uma porção de variáveis que vai, ao final, compor a demanda total. Algumas daquelas você entra em kilowatts, outras você entra com essa informação em kVA. O fato é que o resultado todo dia tem que sair em kVA, sempre, tá? A demanda toda tem que sair em kVA. O que que ocorre? Olha só. O que que ocorre? A concessionária, ela tenta fazer da melhor forma para que facilite. Às vezes complica porque ela não te dá uma explicação como que se faz, tá? Aí falta um pouco de comunicação, de explicação, de vender melhor o peixe, né, dela e etc. Mas ela disponibiliza aquelas variáveis todas porque para que você entre com a unidade, né, daquela variável, né, a unidade de potência daquela variável, da maneira que você encontra mais facilmente disponibilizado pelos catálogos técnicos dos fabricantes. Então, por exemplo, se uma daquelas letrinhas ali está falando sobre motores, aí diz, olha, você tem que entrar com motor em CV ou então em kilowatts, tá? Aí, não, antigamente era motor em CV, aí você entra com motor em CV porque os catálogos já te dão em CV. Não, mas agora você pode entrar em kilowatt, e como você tem acesso ao catálogo, você tem acesso a todas as informações, você faz a conversão para, digo melhor, desculpa, você entra em CV, mas você, como tem acesso a todas as informações do catálogo, você faz a conversão para kVA. Bota para quilowatt, depois divide pelo fator de potência e divide pelo rendimento, porque todas as informações você tem na placa do motor. Ótimo. Aí você sai com uma coisa mais realista. Existiam no passado, pessoal, algumas equações de demanda onde você entrava com CV, naquela unidadezinha relativa ao motor ou à bomba. Você entrava com CV. Aí o resultado já saía em kVA. Por quê? Porque você entrava em CV e ele multiplicava por um fator. Por exemplo, vamos dizer que a unidade seja a unidade E, tá certo? Motor elétrico. Em alguns casos o E é o elevador, mas enfim, é só um exemplo. Tá? Vamos dizer que seja a unidade E. Tá? Aí ele botava
na equação, 1,5 vezes E, com E entrando no CV. Ali ele já estava convertendo para kVA, tá certo? Porque ele pegava, colocava o fator de conversão para kilowatts, o 0,736, depois dividia pelo fator de potência médio para a média daquela potência acular, sei lá, 0,89. Depois dividia pelo rendimento médio, 0,78. E aí chegava aquele número lá de 1,5, aquele fator. Então tem muito dessas coisas, tá? Hoje em dia, você já tem acesso a mais dados, ok? Então, é feito para ajudar, muito embora em alguns casos complique. Mas complica não é por conta da metodologia, é porque falta explicar como aplicar. Muito bem. Potência disponibilizada, a gente já sabe o que é, tá certo? A gente sabe por que a gente precisa dessa potência, não é? Então ele diz, olha, a potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora, conforme cálculo da demanda apresentado no projeto elétrico. Ok? Então, se eu tenho lá a minha corrente nominal, lá da minha unidade consumidora, eu multiplico isso aí por 0,220 para ter esse valor em kVA. E se eu tenho no caso monofásico, né? Se eu tenho no caso trifásico, eu tenho a minha corrente nominal, certo? Aí eu multiplico, claro que essa corrente nominal está em amperes, tá certo, pessoal? Aí eu multiplico por 0,380, porque isso aqui já foi para kV, olha só, kV vezes amperes da kVA, que também é a mesma coisa. E tem que multiplicar também pelo raio de 3, porque aqui é o sistema trifásico. Ok? Então, isso aí é a potência que a Enel deve disponibilizar. Se você for lá naquelas tabelas lá da ET 124, lá você vai encontrar, tem a tabela 1 e a tabela 2, aí lá você vai encontrar o seguinte, ela vai dizer, olha, se a tua potência instalada estiver entre, digamos, 4 e 5 kW, então a tua corrente é essa, o teu disjuntor é esse, o poste auxiliar é esse aqui, a haste do aterramento tem que ter essa característica, o disjuntor é esse aqui, tá tudo amarrado, tá certo? E a potência que a Enel vai te disponibilizar em kVA é esta. Então tá tudo amarrado, ok? Mas essa é a maneira que a gente calcula, através da corrente nominal. Muito bem. Então, lembrando que a corrente está em amperes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente explorar. Definição de prédio de múltiplas unidades consumidoras. Toda edificação que possua mais de uma unidade consumidora e que dispõe de área comum de circulação e instalação com medição agrupada. Tá certo? Instalação com medição agrupada. Então, quando nós detalharmos um pouco mais aqui, vocês vão ver que em prédios de múltiplas unidades consumidoras a gente tem algo chamado centro de medição. É justamente essa medição agrupada, tá certo? Então eu reservo uma área dentro da unidade consumidora, dentro do prédio, tá certo? E ali eu vou instalar todas as caixas para os medidores e proteções gerais, tá? E cada unidade vai ter a sua individual. Ok? O condomínio vai ter a dele, e cada uma se eu tiver 20 apartamentos, então vou ter 21 caixinhas, certo? 21 medidores. Vou ter um medidor do condomínio e um medidor por apartamento. 20 apartamentos, então ao todo 21 medidores. E eu vou dividir isso aí em centros de medições. Os centros de medições, pessoal, por esta norma da Enel, eles não podem ter mais de 51 medidores. Então, eles são limitados em 51 medidores. Antigamente, essa limitação era uma limitação superior e inferior. Era assim, eles não podiam ter mais de 51 e não podiam ter menos de 23 medidores.
Por exemplo, eu tenho aqui 56 medidores, tá? Ao todo. Aí eu não podia deixar, tipo, 51 num centro de medição e os outros 7 no outro centro. Antigamente não podia, tinha que dividir, tá certo? De forma a respeitar esses dois limites. Não superior a 51, não inferior a 23. Aí depois caiu isso aí, o limite inferior caiu. Agora, você só não pode ter o número de medidores acima de 51, certo? Então, você tem que dividir os centros de medições, tá certo? Você tem que criar novos centros de medições a cada 51 medidores. Muito bem. O que mais? Aqui é a unidade consumidora, eu vou passar, porque isso aqui a gente já viu. Desculpa. Centro de medição é um conjunto dos módulos de medição, proteção, passagem, medição de energia elétrica das unidades consumidoras do prédio. Acho que tem até um exemplo. Esse aqui é o padrão antigo, tá certo? De centros de medições. Vocês estão vendo que a medição é agrupada, ó. É um espaço reservado, tá certo? Um espaço reservado. E aí, esse espaço reservado, nesse espaço reservado, você dispõe aqui os centros de. Digo melhor, desculpa. As caixinhas de medição, tá certo? Então você vai ter esses quadros aqui de medição individualizados por cada unidade consumidora. Vocês notam que era bastante comum, pessoal, antigamente, somente metálico, tá certo? Hoje em dia não, você já vê de polietileno, mas antigamente era só metálico. E esse daqui nem é totalmente metálico, é só a tampa que é metálica. Se vocês observarem, vocês têm aqui ele feito em alvenaria. Então, é todo em alvenaria, as casinhas aqui feitas, tá? Todo em alvenaria e a tampa metálica. Vocês estão vendo aqui o lacre da distribuidor, da concessionária, tá certo? Caso aqui da gente também distribuidora. O lacre da concessionária, tá? Você não pode violar esse lacre. Só quem pode mexer no medidor ou no centro de medição é o técnico especializado da própria concessionária. Ou, claro, ou técnicos que trabalhem em empresa, claro que eles vão estar devidamente identificados, em empresas que prestam serviços, né? Empresas terceirizadas, empresas que prestam serviço para a concessionária. É interessante fazer essa ressalva, tá? Muito bem. Padrão novo, isso aqui, olha só. Bastante diferente, né? E aqui a gente vai ter vários tipos de medida. Não é como, nesse caso, a filosofia é parecida, tá? Filosofia é parecida, mas você não consegue identificar exatamente o que está lá dentro, tá certo? Tampa metálica. Aqui não, aqui você tem totalmente transparente, acrílico na frente, tá certo? Que tudo em plástico. Aí você vai ter vários módulos, pessoal. A gente daqui a pouco vai discutir cada um desses módulos. Você vai ter vários módulos. Vai ter módulo de proteção geral, módulo de medição, módulo de passagem de cabos aqui por baixo, ó. Módulos de barramentos, tá certo? Então você vai ter vários e vários módulos, tá? Então o conceito agora é mais abrangente. Então, cada um desses módulos, dependendo da sua utilização, da sua aplicação, né? Ele pode ter tamanhos distintos, diferentes, ok? Mais um aqui, olha só. Padrão atual, centro de medição. Tá? Centro de proteção geral. Isso aqui é bastante comum, pessoal.
o CPG, né, Centro de Proteção Geral, tá? Onde aqui você teria proteção geral e você teria, né, aí você vai ter os circuitos, dependendo de para onde você está enviando essa energia, mas geralmente, lá no bloco 707 tem um CPG desse aqui, tem uma caixinha dessa, tá? Onde geralmente tá fechado. Uma vez eu até pedi o Gadelha para abrir e mostrar aos meninos, aí a gente abriu, claro, ele ficou o tempo todo lá, né? Porque ele tem a chave e tudo. Aí a gente abriu, mostrou os meninos e tal, a turma toda, né? Mas ele fica fechado, trancado e você tem acesso somente às leituras, né? Tensões e correntes nas fases, tá certo? Mas por dentro seria isso aqui, tá? Seria o que a gente também conhece por QGBT, né? Quadro geral de baixa tensão, tá certo? QGBT. Bom, aqui mais algumas particularidades sobre os limites de fornecimento, ok? Então diz o seguinte, olha, o limite de cada carga instalada para a unidade consumidora, individualmente, em uma PMUC, é de 75 kW, utilizando um disjuntor termomagnético com corrente máxima de 125 amperes. Então, aí você diz, mas professor, qual é o objetivo de eu saber essa informação? O objetivo de você saber essa informação é você saber até onde você é consumidor do grupo A, do grupo B, desculpa, e a partir de onde você passa a ser consumidor do grupo A. Qual é a diferença, professor? O consumidor do grupo B vai receber fornecimento de energia em baixa tensão. O consumidor do grupo A vai receber fornecimento de energia em média tensão. Então, um vai receber tensão monofásica 220, tensão trifásica 380, tá certo? Isso aí, o consumidor do grupo B. E o consumidor do grupo A vai receber tensão trifásica em 3,8 kV, certo? Então, essa é a diferença, tá? Então, para isso, eu tenho que saber esses limites. Tem que saber esses limites, tá? Claro, vocês sabem que toda regra tem... Claro, deixa eu só fazer uma pontuação aqui antes da gente passar adiante. Toda regra tem exceção, né, pessoal? O pessoal faz a regra já pensando na exceção. Então, vamos aqui, ó. Em ligação trifásica, esse limite aqui é de 75, tá certo? Acima de 75 kW. O disjuntor acima de 25, tem que ser essas duas coisas, tá, pessoal? Tem que ser essa combinação, essas duas informações. Potência instalada acima de 75 kW, disjuntor acima de 125 amperes. Então, grupo A, vai receber em média tensão. Isso em fornecimento trifásico. Se o fornecimento for monofásico, então esses valores caem para 15, tá certo? Potência acima de 15, tá certo? E disjuntor acima de 63 amperes. Perfeito? Então, essa a diferença. Aí ele diz o seguinte, olha, a unidade consumidora cujos equipamentos atendem aos serviços comuns do PMUC, do prédio de múltiplas unidades consumidoras, serviços comuns, elevador, iluminação, bomba d'água, guarita, etc., pode ser conectada em baixa tensão, mesmo com carga instalada superior a 75 kW. Aí você diz, opa, então, se eu tenho essa carga, tá certo? Essa carga das áreas comuns superando 75 kW, eu já tenho que ligar um alerta, né? Eu já fica cheirando para grupo A, tá? Aí você diz, olha,
Mesmo assim, ela pode ser conectada em baixa tensão, grupo B. Como? Desde que seja apresentado e aprovado o cálculo da demanda desta unidade consumidora e que o disjuntor termomagnético de proteção projetado possua corrente nominal inferior, igual ou inferior a 125 amperes. Por isso que eu disse que teria que ser as duas coisas, tá certo? E esteja separada física e eletricamente, tá? E cujos circuitos elétricos não se cruzem com os circuitos alimentados por outro ponto de entrega. Ok, isso daí é o comum, tá? Mas o interessante daqui é você tirar essa informação. Quando você fizer o cálculo lá do condomínio, da carga do condomínio, tá certo? Aí a potência superou 75 kW, aí você vai fazer o cálculo da demanda. Então, esse cálculo da demanda tem que ser comprovado. Professor, por que eu tenho que comprovar isso? Porque você, a partir do cálculo da demanda é que você vai calcular o disjuntor. O cálculo do seu disjuntor está correto, a demanda tem que estar correta. Aí você calculou o disjuntor, deu abaixo de 125. Então, esse fornecimento, né, tá certo? Para o condomínio, né, as cargas das áreas comuns, ele pode ser feito em baixa tensão, tá certo? Apesar da potência instalada ser acima de 75 kW. Para esse caso, tá certo, pessoal? Então, tem que ter o cálculo da demanda detalhado e comprovado e depois cálculo do disjuntor, né, da corrente nominal do disjuntor. Condições gerais de fornecimento. Cada unidade consumidora deve ser suprida através de circuito e eletroduto rígido independente, ajusante do centro de medição, bem como terá medição em separado. Certo? Então, cada unidade consumidora deve ser suprida através de circuito e eletroduto rígido independente, ajusante do centro de medição, bem como terá medição em separado. Então, a energia vai chegar para o C, tá certo? A energia vai chegar para o C através de um eletroduto que está vindo lá do centro de medição. Tá? Então, eletroduto rígido e independente vindo lá do centro de medição. Ajusante do centro de medição. Bem como terá medição separada. Medição separada é clássica, né, pessoal? A gente já superou isso aí. Tem que ter medição em separado, ela já proíbe lá atrás, na outra norma. Bom, são de responsabilidade da unidade consumidora os custos de qualquer alteração, reforma ou ampliação do prédio de múltiplas unidades consumidoras que exija uma nova instalação da medição, bem como manter atualizado o certificado de inspeção predial de suas instalações, conforme aplicado. Ok? Então, eu posso... isso aqui vem bem a calhar. Isso aqui também tem na outra norma, tá certo? Você pode dizer assim, você faz os cálculos... Vou fazer um paralelo lá com a ET 124. Você faz os cálculos lá para a ET 124, serve para cá também, tá certo? Serve para cá também. Porque aqui a gente vai ter várias unidades consumidoras individuais, né? Aí você faz o seguinte, você faz o cálculo da potência instalada, aí você diz, olha, eu estou aqui com uma potência instalada que me permite o fornecimento de energia em tensão monofásica. Mas é meu interesse ter o fornecimento em tensão trifásica, porque no futuro eu posso querer fazer alguma ampliação, etc. Então, eu já gostaria de ter um medidor trifásico. Eu gostaria de receber o fornecimento de energia em tensão trifásica. Você faz essa solicitação para a Enel, ela te concebe isso aí. Mas tem um porém, pessoal. Ela vai cobrar pela diferença do medidor. É isso que está respaldado aqui através
desse ponto da seção 612 e também está lá na ET 124, também tem isso. Tá? Então, ela vai te cobrar por essa mudança do medidor. A obrigatoriedade dela era te fornecer um medidor monofásico, uma vez que a tua potência se enquadrou na potência para fornecimento monofásico. Mas você quer fornecimento trifásico, então ela vai te cobrar pelo medidor trifásico. Ele é mais caro. Então, aí vocês vão ter esse acerto aí. Certo? O que mais? Para instalação de grupo gerador particular em unidades consumidoras atendidas pelo sistema Enel, deve ser obedecida a IT 72. Essa IT 72 ela é específica só para grupos geradores, pessoal. Não é permitido, por hipótese alguma, paralelismo entre geradores particulares e o sistema da Enel. Claro, paralelismo no Brasil todo, não é só aqui não, é no Brasil todo, ele é proibido, tá? Paralelismo, ele é proibido. Que pode haver entrada de energia e saída de energia, se é do seu interesse, em algum momento, tá certo? Você faz uma entrada de energia através da fonte própria do gerador particular, do grupo gerador particular seu. Chama entrada em rampa. Você vai entrar mas a energia da Enel sai de cena. Ok? Depois você sai e aí a Enel volta. Isso aí programado, tá certo? Tá? Então existe uma cabine própria para fazer isso no próprio grupo gerador, tá certo? E você faz isso de maneira programada, tá? Na maioria das vezes automática, mas isso é por interesse seu, da unidade consumidora. Você não pode, em hipótese nenhuma, você ter a energia da rede, você está gerando aqui em paralelo na rede elétrica. Isso aí não pode, tá? Isso é proibido. Qualquer aumento ou redução de carga deve ser precedido da aceitação da Enel, sem a qual a unidade consumidora fica sujeita a sanções legais por operar irregularmente. Quando do aumento de carga, deve ser observado o anexo A. Pessoal, esse anexo A, na verdade, ele é um formulário que tem nessa mesma norma, tá certo? Vocês vão ver, no corpo da norma tem um formulário. É um exemplo, né? Para que você siga, só para que você faça um preenchimento de cargas. Então, você vai aumentar a carga, você tem que especificar essa carga, tá certo? Especificar todas as cargas que estarão na sua unidade consumidora. Inclusive as novas, porque você está promovendo um aumento de carga, solicitando, né? Então, você tem que informar isso aí para a Enel. Isso aí é o que prescreve, tá certo? A norma. Tanto daqui quanto de lá também. Até 124, mesma coisa. Você tem que preencher um formulário comunicando esse aumento, tá? Bom, geralmente não se faz isso, né? Mas a norma já prevê isso aqui. As instalações elétricas do prédio de múltiplas unidades consumidoras devem ser divididas em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. Os centros de medição, caixas de passagem, centros de proteção devem ser identificados de acordo com o seu respectivo circuito. Então aqui a gente vai dividir em tantos circuitos quantos forem necessários, tá? A gente vai levar em consideração o que prescreve a NBR 5410 sobre isso, tá certo? Com aqueles limites de corrente, tá? Com as cargas especiais, né? As tomadas de uso específico e todas essas coisas. Mas a gente vai dividir em tantos circuitos
forem necessários, tá? Então, isso aqui está presente na 5410, está presente em todas as outras normas, né? Alinhadas com essa ET 126, né? ET 124, ET 125, ET 128 e por aí vai, tá? Formas de conexão. Então, ele diz aqui. Aqui depois eu vou mostrar alguns exemplos de forma de conexão e aí a gente vai discutir melhor. As instalações elétricas do PMUC devem possuir somente uma conexão com a rede de distribuição externa. Isso aqui é a regra geral. As instalações elétricas do PMUC devem possuir somente uma conexão com a rede de distribuição externa. Quando a conexão for realizada na rede de média tensão, deve haver subestação de transformação interna ao PMUC para reduzir a tensão para os níveis da rede de baixa tensão. Então, aí ele vai dizendo aqui, ó, conexão com a rede externa, demanda do empreendimento, tá certo? Então, se você tem empreendimento menor, com demanda menor ou igual a 300, menor ou igual a 300 kVA, tá certo? Baixa tensão. Se você tem um empreendimento com demanda superior a 600 kVA, média tensão. Professor, e esse espaço que fica aqui entre os dois? A priori, era para ser média tensão, mas o que se faz é o seguinte. Como existem postes, né, onde eles comportam dois transformadores de 300, assim, um de costa para o outro, vocês já devem ter visto isso aí. É possível que demandas até 600 kVA você possa ser alimentado através de dois transformadores. É possível, por isso que ela deixa aqui esse limbo, tá? Abaixo de 300, até 300, com certeza, baixa tensão. Acima de 600, com certeza, média. Mas fica esse espaço aqui que você pode ser atendido ainda assim em baixa tensão, tá? Através de dois transformadores de 300. Professor, é possível eu ser atendido em média tensão aqui? Claro, tá? Porque se você fizer aquelas contas lá, de repente aqui, a demanda ficou acima de 300, a demanda ficou acima de 300, e a sua potência instalada e o seu disjuntor, eles são tais que estão excedendo aqueles valores que eu falei para vocês lá de 75 e 125. 75 kW, 125 amperes. Aí sim, tá? Mas você pode ser ainda atendido através de dois transformadores de 300 kVA em baixa tensão. É possível, tá? Existem casos. Nesse caso aqui, todas as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, certo? Nesse outro caso aqui, algumas unidades consumidoras podem ser atendidas em média tensão. Mas não é comum, pessoal. Ele diz alguma, porque, por exemplo, geralmente o que se tem aqui, em alguns casos, tá certo? O próprio condomínio ser atendido em média tensão. Ele pode ser atendido, inclusive, através de um transformador particular, certo? Só dele. Ou compartilhar o transformador interno. Pode ser, tá? Mas lembrando que o atendimento, olha só, todas as unidades consumidoras geralmente atendidas em baixa tensão. Por quê? Porque em baixa tensão o medidorzinho está lá no centro de medição. Média tensão, o medidor não vai estar no centro de medição, o medidor vai estar, é um conjunto polimérico, vai estar lá em cima, certo? Vai estar lá no poste. Então, por isso que eu falei para vocês, é possível aqui, no caso, a própria
condomínio, né, ser atendido em média tensão. Então, vai ter o conjuntozinho dele polimérico lá e as demais unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, eu teria ali dentro o meu centro de medição, né? Todos eles atendidos, todas elas recebendo energia em baixa tensão. As conexões à rede externa de média tensão das unidades consumidoras com carga instalada superior a 75 kV devem ser independentes da conexão do PMUC, certo? Então, se tiver alguma dessas... Isso aqui ele bota um caso bem genérico, isso aqui não é comum, mais uma vez enfatizando aqui para vocês, pessoal. Mas se houver esse caso, onde você tem uma das unidades consumidoras sendo atendida em médio, né, porque superou 75 kW, aí a conexão dela vai ter que ser independente, tá certo? Do restante do prédio, ok? Isso aí é o que prescreve essa norma. Bom, aqui tem alguns exemplos. Conexão com a rede de baixa tensão. Depois eu até vou falar para vocês exemplos com a rede de média tensão, né? Então aqui, olha só. Eu tenho baixa tensão. Eu tenho o meu transformador, tá vindo lá da minha rede, tá? E aqui é proteção geral. Mais simples que eu posso ter. Então, um centro de proteção geral instalado no CM. Um centro de proteção geral instalado no CM. Isso aqui é o caso mais genérico, mais simples que a gente pode conhecer. O segundo caso é uma extensão desse primeiro, só que eu tenho mais de um centro de medição. Tenho 2 centros de medições. Aqui. Então, tenho aqui o meu transformador, a proteção geral e o centro de medição. Aí, vocês estão vendo aqui que eu tenho esses disjuntores aqui D2, né, na saída do CPG, né, para cada medição. Se essa distância entre esse ponto aqui, CPG e CM, não for tão grande, não superar os 15 metros, por exemplo, então eu posso desprezar esses disjuntores aqui, a norma permite, certo? Agora, se exceder os 15, aí não, tem que ter. Muito bem. Porque aí a impedância ela já começa a ficar importante, pessoal, e ela pode interferir no cálculo do curto-circuito para ajuste da proteção, tá? Aí pode mascarar um curto-circuito, entendeu? E aí, então, quando a impedância começa a ficar considerável aqui nesse ponto, aí coloca-se também esses disjuntores aqui a montante. Muito bem, vamos lá. Aqui eu tenho igual o segundo caso, só que com 2 transformadores, né? 2 transformadores, olha só. Aí eu tenho o CPG1, CPG2, 2 transformadores independentes, tá? E aí eu tenho 4 centros de medições, né, aqui. 2 centros de medições por cada um dos CPGs. No último exemplo, eu tenho um transformador, mas aí eu tenho uma coisa diferente aqui, ó. Aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Tenho aqui o centro de proteção geral, tenho aqui 2 centros de medições, né? Os disjuntores de saída do CPG, mas eu tenho essa derivação aqui para a bomba de incêndio, tem as suas proteções. Bom, aqui eu vou necessariamente precisar desse disjuntor D2, pessoal. Por quê? Porque geralmente a bomba de incêndio ela vai ficar bem distante dessa derivação aqui, do CPG. Vai ficar bem distante do CPG, acima dos 15 metros, aí eu vou precisar desse D2 aqui, não tem negociação, tá? Mas o interessante é aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Essa derivação, ela está antes da medição, certo? Digo melhor, desculpa. Está antes da medição, não. Está antes da proteção geral, tá? Está antes da proteção geral. Ok? Muito bem. Só para que fique claro, viu, pessoal? Só para que fique claro,
até acabei esquecendo de falar para vocês. Vocês estão vendo aqui, você disse, professor, mas o senhor tinha mostrado outra vez que ele fica antes da proteção geral, mas fica depois do medidor, né? Mas como aqui esse desenho ele não foi tão detalhista, então ele considerou que esses medidores aqui são só medidores das unidades consumidoras residenciais. Não, aqui não está o medidor do condomínio, tá certo? Então o medidor do condomínio deveria estar aqui e uma derivação saindo após o medidor do condomínio e antes da proteção geral, tá certo? Desse medidor, aí sim, tá? Deveria estar... Oi? Eu poderia colocar um medidor só para a bomba de incêndio, utilizando esse diagrama como está? Não é comum, tá certo? Porque o medidor, ele não é por carga, ele é por unidade consumidora. Entendeu? Entendi. Aí, geralmente, o que se faz é utilizar mesmo a conta, né, digamos assim, a conta do condomínio para esse caso. Aí, por isso que ele tem que ser depois do medidor do condomínio e antes da proteção geral. Entendi. Para esse exemplo aqui, tá certo? O que você poderia ter, tá certo? Era se isso ficar complicado, pessoal, não tenha dúvida, se isso ficar complicado, isso aqui vai antes de tudo, vai antes da proteção geral, antes de todos os medidores. Ok? Porque tecnicamente pode ficar complicado você fazer isso, por esse esquema que está aí. Aí a Enel vai autorizar você colocar uma vez que você tem aqui a baixa tensão, você simplesmente faz uma derivação, tá certo? Colocou a proteção aqui de saída e aí vida que segue. Vai para o circuito lá de proteção da bomba de incêndio e finalmente, né, circuito terminal lá da bomba, tá certo? Propriamente dito. Professor, vai ficar sem medir. Ah, tudo bem. Pode se conviver com isso. Por quê? Bom, isso aqui vai entrar em operação quantas vezes? Todo mundo espera que nunca, né? Mas entrou em operação? Tá. Não se vai brigar por essa questão. Ficou tecnicamente complicado, vai dar ipsis literis da maneira que está aqui. Proteção de média. Na proteção de média, aí aqui ele já está fazendo aqui as subestações, né? Está mostrando aqui já as subestações. Aí eu tenho aqui, olha só, caso mais simples, esse diagrama 5, um transformador e um centro de medição. Transformador, CPG, centro de medição. Tá certo? A diferença entre o 5 e o 6 é porque você tem mais de um centro de medição. Só essa. Vale, para esses disjuntores aqui de saída, vale a mesma questão que a gente tinha falado anteriormente, pessoal. No caso 7, tá? No caso 7, você tem dois transformadores, tá? Esses dois transformadores, pessoal, vocês estão observando aqui, ó, eles estão em paralelo. Eles não são transformadores independentes, eles estão em paralelo devido à carga. Carga é uma carga maior. Então, tecnicamente, foi necessário colocar ali dois transformadores em paralelo. E aí, o esquema para um centro de medição e com dois transformadores em paralelo, o esquema para mais de um centro de medição. É lógico que se aqui tiver 3 centros de medições, aí é só fazer essa extensão aqui, tá? Mas, mostrando esses 8 diagramas para vocês, eles cobrem, sei lá, digamos assim, 95% dos casos, tá? Para não dizer 100%. Não vou dizer 100% porque pode ser que apareça uma coisa super distinta que não esteja previsto aí, mas cobre a esmagadora maioria dos casos, ok? Provavelmente, nessa disciplina aqui, claro, vocês não vão se deparar com casos diferentes desses, ok?
Bom, aí ele tem mais alguns detalhes aqui que ele detalha bastante, tá certo? A norma é super detalhista, essa norma a partir de 17, né, 2017, ela veio super detalhista, antigamente ela era muito débil, mas agora ela melhorou bastante e com essa última atualização parece que melhorou mais ainda. Então, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, é, aquilo lá que eu falei para vocês, eu tenho a possibilidade de colocar os dois transformadores, tá certo? Instalados no poste. Então, aqui a demanda é entre 300 e 600 kVA. Ó. Essa possibilidade é bastante comum. Você está recebendo em baixa tensão aqui. Caso mais simples, ok? Um transformador. Você tem aqui o ramal de ligação, tá certo? O ramal de ligação é derivado da rede secundária da Enel. Rede secundária, pessoal, significa dizer que vocês estão recebendo em baixa tensão. Ok? Rede primária, média tensão. Então, ramal de ligação derivado da rede secundária da Enel. Aqui. Esse ramal de ligação, pessoal, não pode ter comprimento superior a 40 metros. Tá? Não pode ter comprimento superior a 40 metros. E aí, nós temos aqui para os dois casos, tá? Onde você tem um transformador e dois transformadores externos. Mais uma vez, essa ligação aí da bomba de incêndio, pessoal, ela é novidade. Quer dizer, a partir de 2019 ela passou a ser novidade, porque até a atualização de 2018 não tinha essa possibilidade. Então, fazia-se, porque ela exigia, né? É exigido pelo Corpo de Bombeiros, a norma do Corpo de Bombeiros exige, inclusive. Então, você tinha que fazer a ligação, né? Mas aí você submetia a ENA e tal, de repente tinha que fazer um acerto aqui, outro acolá, mas aí depois, a partir de 19, ela trouxe como é que deveria ser. Bom, aí nós temos aqueles 4 elementos, né? Ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega e ramal de entrada. A definição é exatamente a mesma, né? Apresentada lá pelas outras normas, né? Ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega e ramal de entrada. Mesmo da ET 124. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O ramal de ligação não deve exceder 40 metros de comprimento, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, olha só, alguns exemplos desse ramal de ligação. Ele está no lado oposto da rua. Olha só, aqui é a rede da Enel. Aqui é o ponto de derivação, ramal de ligação, ó. Ponto de entrega e o ramal de entrada aqui tá vindo subterrâneo. Aí, o que acontece? Isso aqui é o poste auxiliar da unidade consumidora e essa derivação, ela foi feita do lado oposto da rua, a unidade consumidora. Isso aqui não, isso aqui já está próximo, né? É um poste da Enel do mesmo lado, né, da unidade consumidora, do mesmo lado da rua, tá certo? Mas num caso ou no outro, esse ramal de ligação não pode exceder os 40 metros, tá? O que eu tenho mais aqui? Bom, estou só mostrando aqui a diferença, tá certo? Entre você fazer essa derivação a partir. Aqui continua rede secundária, tá certo, pessoal? Aqui é a entrada de serviço, né? É o nome técnico, né, para esse conjunto de instalação que fica aqui já no fornecimento de energia para a unidade consumidora.
Aqui, mais uma vez, a gente tem a rede, tá certo? Estou acessando aqui a rede secundária. Aqui eu tenho o ramal de ligação, certo? Para os dois casos. Para o caso onde eu tenho um transformador e dois transformadores. E eu tenho aqui esses dois ramais aqui acessando a unidade consumidora. Um ramal de cada secundário, bucha do secundário transformador. O que mais? Mais entradas de serviço. Tá certo? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho. Olha só. Aqui eu tenho a entrada de serviço derivada, tá certo? Da rede primária da Enel. Aqui é a rede primária, olha só. Tá? Aqui eu tenho um transformador interno, um transformador interno, a minha unidade consumidora. Então eu vou derivar da rede primária, isso aqui tudo está em média tensão, pessoal, tá certo? Entrando aqui para a minha unidade consumidora, meu transformador está lá, vai receber no primário dele a 13.8, secundário 380. Isso aí é em tensão trifásica. Ok? Professor, eu não estou vendo nenhum medidor polimérico aqui, então significa que não tem nenhuma carga recebendo em média tensão, é isso mesmo? Exatamente isso. O condomínio poderia estar recebendo em média tensão? Poderia. Então aqui eu teria um conjunto polimérico e teria um transformador pequenininho lá para atender o condomínio. Tá? Então seria uma derivação disso aí. Perfeito? Vamos lá. Aqui tem uns exemplos de ponto de ligação. Tá? Ponto de ligação. O ramal de ligação. Aqui é o ponto de ligação ou ponto de derivação. Também pode ser chamado assim, pessoal. Ponto de ligação, ponto de derivação, ramal de ligação, ponto de entrega e ramal de entrada. Certo? Então, ponto de entrega, ramal de ligação, ponto de entrega, certo? Estou entrando aqui no meu ponta-leite e aqui eu tenho um ramal de entrada já dentro do eletroduto, para dentro dessa unidade consumidora. Olha só, aqui também, ó, ponto de ligação, ponto de derivação, ramal de ligação, quase não dá para ver, está bem claro aqui, certo? Ponto de entrega e aqui ramal de entrada. Todo mundo recebendo aqui em baixa tensão. O que nós temos aqui? Olha só. Pronto, aqui sim. Olha só. Aqui chegou aquele caso lá, tá? Vocês estão vendo que tem dois transformadores, ó. Certo? Dois transformadores. Esse transformador aqui vai ser das unidades consumidoras, tá? Esse transformador aqui vai ser do condomínio. Por quê? Porque o condomínio, quando foi feito os cálculos lá do levantamento de carga, demanda, potência instalada, tudo, corrente nominal disjuntor, então ele foi qualificado no grupo A, então ele vai receber em média tensão. Ele vai receber em média tensão, então tem que ter um transformador para ele e tem que ter um conjunto polimérico para fazer a medição da carga do condomínio. Esse conjunto aqui que faz. Aqui é o medidor do condomínio, um conjunto polimérico, tá certo? Aéreo. Muito bem. E esse aqui é o transformador do restante das unidades consumidoras dessa PMUC. Né? E aí eu estou entrando aqui, ramal de entrada, olha só, ramal de ligação, ponto de entrega, ramal de entrada está entrando aqui por esse pontalete para dentro da unidade consumidora. Mais um exemplo aqui para vocês. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, meu povo?
Tudo certo? Até agora está tranquilo, senhor. Beleza, joia. Então eu vou só comentar mais umas coisinhas aqui do centro de medição para a gente fechar nossa aula de hoje. Na sexta-feira a gente volta com nova aula para a gente arrematar a ET 126 e na próxima semana, como eu tinha falado aqui no início da aula, a gente tem aula na quarta e na sexta para arrematar o dimensionamento de condutores, tá certo? Vamos tratar de tudo sobre o dimensionamento de condutores. E na sexta-feira eu já vou falar sobre uns exemplos de demanda, cálculo de demanda e tirar algumas dúvidas sobre isso. Tocar em alguns pontos aqui importantes também e vou focar bastante nesse negócio aí do cálculo da demanda, tá certo? E quem tiver alguma dúvida ainda, é bom porque a gente já elucida tudo. Vamos para frente. Bom, medição, isso aqui é uma coisa importante, tá? Muito bem. Os centros de medição devem situar-se no andar térreo, no subsolo ou em estacionamento localizado na altura máxima do segundo piso, térreo mais um. Então, pessoal, eles só podem situar nesses 3 pavimentos. Térreo, subsolo ou térreo mais um. Tá certo? Se for sobre loja, não interessa o que é. Térreo mais um, térreo menos um. Ponto final. Tá? Então, um desses 3 pavimentos tem que conter lá o meu centro, ou os meus centros de medições, né? Pode ser que tenha mais de um. Tá? Prédio com até 51 medidores devem possuir somente um centro de medição situado no térreo ou subsolo. Prédios com mais de 51 medidores devem possuir mais de um centro de medição no mesmo local ou dividido entre o térreo e o subsolo, desde que se verifique a quantidade máxima de 51 medidores por centro de medição e dimensionamento do barramento de cada CM, tá certo? Então, a regra geral é essa, tá? Você vê que aqui ele tem essa exceção, ó, ou em estacionamento localizado na altura máxima do segundo piso, tá certo? Estacionamento, tá? Estacionamento porque é uma área aberta de pouca circulação, ok? Aí ele nem fala aqui no estacionamento, porque não é tão comum, sobretudo se você está se tratando se você está tratando de prédio residencial. Então aqui ele se resume a falar só térreo e subsolo, tá? Térreo e subsolo, ok? Térreo, claro, um lugar apropriado, com pouca circulação, onde só entre ali quem tem coisa para resolver. Não é um lugar para ficar passando, nada disso, certo, pessoal? Até porque só quem pode tocar aquilo lá, eles todos têm lá, só quem pode tocar aquilo lá, você só pode olhar. Só quem pode tocar aquilo lá, técnico da Enel ou que represente a Enel. Caso concessionário, isso aí vale para o Brasil todo, né? Bom, apesar de essa ser uma norma local, mas essas prescrições são comuns a todas as normas distribuidoras. Então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho vários módulos, tem 5 tipos de módulos diferentes. Então, primeiro, esse módulo 1 aqui, tá? Módulo para medição direta, monofásica ou polifásica. É usado quando a seção do condutor da unidade for até 25 mm². Aí o módulo 2, mesma coisa, só que aqui o condutor excede os 25 mm². Então, esses 2 módulos aqui, ó, esse ou esse, a diferença deles é só a carga da unidade consumidora. Um, bitola do condutor até 25 mm², o outro acima de 25 mm². Módulo 3, módulo de distribuição. Tá certo? Tá aqui, ó. Aqueles módulos que tem os barramentos. Eu até mostrei para você, deixa eu só destacar esse módulo 3 aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil para mostrar para vocês. Eu deixei lá atrás. Aqui. Pronto. Esse daqui, ó. Módulo de distribuição. Esse daqui, onde tem esses barramentos, onde eu vou
3 fases, barramento de neutro, barramento de aterramento e por aí vai, certo? Deixa eu voltar lá agora, para não perder. Eu acho que tem uma figura melhor do que essa, deixa eu ver aqui. Tem uma figura melhor do que essa. Módulo 4, passagem. Isso aqui, passagem de cabos. Ó. Eu venho com os condutores tudo por aqui e aí faço a ligação nesses barramentos aqui, no modo de derivação. No modo de distribuição, digo melhor. E a partir daí, a partir desse modo de distribuição, aí eu vou jogar lá para as entradas dos medidores e depois proteção, tá certo? Então, lembrando que aqui, cada módulozinho desse deve comportar medidor e proteção, ok? E aqui eu também tenho os módulos das proteções gerais, ok? Módulo 5, né? Esse aqui, o módulo 5 é o de passagem, que eu falei para vocês. E o módulo 4, módulo de proteção. Ele é usado para a instalação do disjuntor geral do centro de medição. Então, esse daqui, ó. Certo? Então, esse aqui é o módulo de proteção geral. Esse módulo 4. Tá? Então, cada um desses módulos, eles têm as suas funções. Tá? Então, eu tenho aqui proteção geral, tá certo? Tenho aqui medição e proteção. Aqui, quando a bitola for inferior a 25 milímetros quadrados, quando a bitola for superior a 25 milímetros quadrados, né? Módulo 1 e módulo 2. Módulo 3 é esse modo de distribuição, tá certo? O módulo 5 é a passagem e o módulo 4 é a proteção geral. Aqui, passagem de cabo, distribuição, proteção geral. Então, cada módulo desse vai ter a sua função, ok? Aí, aqui eu tenho um conjunto maior, tá? Com o dimensionamento. Isso aqui é tudo retirado da norma da própria Enel, é tudo cotado, tudo dimensionado adequadamente, tá certo? Como falei para vocês, pessoal, tem os fornecedores homologados, e aí o condomínio, ele adquire do próprio fornecedor. Acho que eu tenho aqui uma figura, não está tão boa não, mas eu acho que eu tenho uma figura de frente. Tá certo? Essa figura aqui de um conjunto de um centro de medição agrupado. Aqui é mais específico de módulos. Aqui, esse daqui está vazio, tá certo? E acho que eu tenho outros aqui também. Pronto, isso aqui é bem antigo, né? Aqui eu tenho distribuição, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aqui, certo. Aqui é interessante que eu já mostro, pessoal, como é que sai aqui lá para o shaft, ó. Aqui eu fiz o agrupamento, eletroduto, todo mundo, saída, né? Entrei nessa caixa, ó, e essa caixa ela vai fazer a distribuição lá para os andares, tá? Então, geralmente, feito assim. E o shaft aqui, você vai ter esses compartimentos, tá certo, pessoal? Essas galerias, né, que vai de baixo a cima do prédio, é bastante comum para você ter a passagem de cabos. Então, você vai ter a passagem tanto de cabos de força, tá certo? Quanto o cabeamento estruturado, tá certo? O que é o cabeamento estruturado? O cabeamento estruturado são todos aqueles cabos que vão levando as informações de sinais, né? Então, você tem, compõe o cabeamento estruturado, dados, tá certo? Redes internas, sistema de CFTV, né? Circuito fechado de TV. Então, tudo isso compõe o cabeamento estruturado, tá certo? Se você tem automação, então todos os sinais de automação vão por ali também. Se você tem automação residencial, se o teu prédio já implementa isso aí, então vai por ali também. Então, é uma forma bastante utilizado em todos os prédios, né? Para você deslocar e acomodar esse cabeamento. Então, você vai encontrar
de tudo que é jeito, tá certo? Aqui a gente tem aqui acomodação em bandejas, né? Mas aqui eu tenho parte do shaft. Aqui eu tenho, pessoal, algumas mantas, olha só. Vocês estão vendo aqui manta para... Essas mantas aqui são para impermeabilização, tá certo? Para evitar que... se isso aqui for molhado, tá certo? Por alguma... por chuva, de repente às vezes é aberto e por algum outro incidente que houve, molhou, não vai passar, não vai descer, não vai vazar para canto nenhum. Tá? Então, geralmente se faz esse trabalho aí de instalação dessas mantas asfálticas, tá? Todos eles com mantas asfálticas aqui também é possível notar, certo? Para impermeabilização dessas áreas. Ok, pessoal? Bom, então, a partir Pronto. Então, oi. Quando num prédio tem previsão de 2 shafts elétricos, e no Certo. caso do projeto eu vi que é assim, mas só como exemplo, né? É comum de usar um shaft só para o cabeamento estruturado e o outro shaft para os cabos de força? Pode ser, pode ser. Se você tiver essa possibilidade, tá certo, de subir só força por um shaft e cabeamento estruturado para outro, fica excelente, porque aí você não mistura as coisas, tá? Não que isso seja um problema, mas às vezes você pode ter, dependendo, se você tem muita energia, você vai ter campo magnético ali, você pode ter interferência no sinal. Então é interessante que se faça essa distinção, essa repartição, se você tem essa possibilidade. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Moçada, a gente vai ficando por aqui. Eu estou aberto a dúvidas. Se tiver mais dúvidas, pode perguntar. Eu só estou falando que a gente vai parar por aqui a apresentação e na sexta a gente vai continuar a partir do próximo slide, tá certo? E aí é para a gente matar essa parte da ET 126. Mas aí, se vocês têm dúvidas, pode ficar à vontade. Tudo certo, então? Bom, então a gente encerra por aqui. A gente vai dar essa aula por encerrado, pessoal. E aí a gente se encontra na sexta-feira, às 14 horas, para fechar esse terceira unidade, módulo 2. Beleza?